Irmãos, vamos então para a mensagem desta noite. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Nós continuamos aí uma série de exposição em Mateus, né? E assim nós vamos aprendendo sobre o Evangelho de Mateus. Vai ser projetado também para nós dos versos 20 até o verso 30, Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 20 ao 30. Vamos fazer também leitura de forma alternada. Passou então Jesus a interpretar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos juntos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Você já foi intimado? Isso mesmo, você já recebeu alguma intimação? O que é uma intimação? Uma intimação é um mandado, é um instrumento jurídico, oficial da justiça, que vai comunicar de uma forma formal, formalmente, a uma pessoa sobre algum tipo de processo ou algum tipo de obrigação que ela tem que cumprir dentro da lei. A gente, é claro, sempre fala isso considerando tudo agindo de uma forma correta. Esse documento, essa intimação, ela é emitida por alguma autoridade que é competente, preparada para isso. Um juiz, uma autoridade policial, algo assim. E essa intimação ela vai determinar para o seu destinatário, para a pessoa a quem ela é enviada, que ela deve comparecer a um determinado local e hora para resolver alguma situação, para responder algumas perguntas. Me permitam contar aqui uma experiência. Eu fui intimado, mas eu fui como testemunha em uma determinada situação, acompanhando um senhor da igreja no fórum, e ele foi ameaçado dentro do fórum por um rapaz que tinha que todo dia, uma vez por ele tinha que comparecer no fórum, porque ele devia à justiça. E esse rapaz ameaçou esse senhor, esse irmão da igreja. E na hora que chamaram, eu falei assim para a atendente, falei assim, olha, ele foi, um senhor de quase 80 anos, ele foi ameaçado por... Foi, aí quando eles procuraram, esse rapaz já tinha ido embora. Então,
Aí o ano passado, que a gente estava programando para viajar, a gente ia viajar na quarta-feira, na terça-feira eu recebo uma intimação falando que na quinta-feira eu tinha que estar lá, e era sobre esse assunto. Como é que eu vou fazer? E se eu não comparecesse, eles iam atrás de mim, né? Então fui lá na terça-feira mesmo, consegui resolver e viajamos tranquilo, aproveitamos um pouco das férias. Então a intimação ela tem esse objetivo de esclarecer alguma coisa ou fazer com que a pessoa pague algo, né, à justiça. Aqui, irmãos, Jesus, depois de enviar os seus discípulos, Jesus, depois de chamar os seus discípulos e enviá-los como apóstolos, nós vimos no capítulo 10, depois de Jesus alertar de todas as situações da seara, de todas as condições, que o trabalho não seria fácil, mas era necessário. Depois nós vimos no domingo passado, Jesus tirando dúvida do crente João Batista, aquele crente que estava com dúvida. É o Senhor mesmo ou eu tenho que esperar outro? E olha que João Batista é aquele que veio como precursor, né? Ele é que veio preparar o caminho, né? Ele que veio anunciar, ou seja, fala que Jesus estava vindo. Depois disso, e Jesus ainda defende, né? Os versos anteriores mostram Jesus defendendo o ministério de João Batista. Nós chegamos nesse texto que nós lemos, esses versos 20 a 30 do capítulo 11 de Mateus. E aqui nós já começamos encontrando Jesus falando de juízo. Nós vamos encontrar nesse texto Jesus falando basicamente de três coisas. Jesus falando do juízo que está por vir, Jesus falando da graça, já estava presente, e Jesus fazendo um convite para todos que estavam ali escutando. A mensagem dessa noite, ela vai envolver exatamente isso, uma mensagem de juízo. Porque a palavra de Deus, ao contrário do que alguns possam pensar, Deus não vai falar, não é só de amor, não, é de juízo. Primeiro, a palavra de Deus, nós vamos ver, ela confronta para depois falar do amor de Deus. Aí, depois Jesus vai falar da graça dele, da graça de Deus, como ela se manifesta com os homens, e por fim Jesus vai fazer um convite. Depois de falar então do juízo, depois de falar da graça, Jesus estende a mão e faz um convite para aqueles que o escutam. Por isso, nessa noite eu quero falar com os irmãos do juízo, da graça e do convite do Rei Jesus. Volte a sua atenção para os versos 20 a 24 aí na sua Bíblia. A primeira mensagem de Jesus aqui é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de condenação para o incrédulo. Para o incrédulo. Os irmãos lembram que nós lemos Mateus, as bem-aventuranças? Os profetas, eles tinham dois tipos de oráculos, né? Oráculos chamados de positivo, que eram bênçãos, e oráculos chamados de negativos, que eram exatamente maldição. O de bênção é a bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles, como nós lemos lá, né? Em fome de sede de justiça, aqueles que choram por você consolado, né? O próprio salmista ele vai falar assim, ó, bem-aventurado ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, promessas ou oráculos são palavras, né, de bênçãos. Mas aqui, Jesus não está falando palavra de bênção. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela não vai falar só de bênção, não, ela vai falar primeiro de juízo. E aqui Jesus vai falar exatamente isso. Veja que, enquanto Mateus, lá no capítulo 5, fala de bem-aventurados, aqui ele fala assim, ó, ai de ti. É uma pequena palavra, mas é uma palavra que traz uma acusação, ou uma palavrinha que traz uma advertência. Ai de você se não fizer isso. É uma ameaça. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E mais embaixo, embora não apareça o ai, falei tu, Cafarnaum. Essas cidades, irmãos, foram as cidades que mais Jesus realizou milagres em seu ministério terreno. Embora Corazim só apareça aqui, em um texto semelhante em Lucas, por exemplo, Corazim não tem nenhum milagre registrado. Aqui nas Escrituras, não. Mas como eu posso afirmar? Pois exatamente por causa desse texto, que Jesus diz assim, ai de ti, Corazim e Betsaida.
Porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, eles se teriam arrependido. As cidades que mais Jesus realizou o milagre, Cafarnaum, nós temos falado, tanto o significado de Cafarnaum é o quê? Vila do conforto. As cidades que mais Jesus realizou o milagre eram cidades importantes, eram cidades ricas, eram cidades grandes. E Jesus passava por meio daquelas cidades e não só anunciava o reino de Deus, como mostrava, através de milagres, através de curas, o selo do reino de Deus, que é libertar o homem das mazelas do pecado. Betsaida, por exemplo, é a cidade de Pedro e André, né? Dos irmãos Pedro e André. Jesus aqui está trazendo para essas cidades uma advertência por causa da sua incredulidade. Aqueles que permanecem incrédulos ao Evangelho, eles são advertidos. E quanto mais nós ouvimos o Evangelho, mais nós somos responsáveis. Mais aumenta a nossa responsabilidade. Ai de ti! Se naquelas cidades tivessem feito isso, irmãos, vejam que Tiro e Sidom eram duas cidades com maiores destaques ali no Velho Testamento, e eram cidades terríveis. Eram cidades que não faziam parte de Israel, e eram cidades desprezadas por causa da sua moral, por causa do seu comportamento. Mas o que Jesus fala, se eles tivessem visto os milagres, se eles tivessem visto os sinais, eles teriam se arrependido. E não apenas se arrependido, colocado pano de saco e cinza. Ou seja, eles teriam tirado as roupas do seu dia a dia, a roupa de alegria, e vestido roupas que mostravam assim, olha, tem alguma coisa de errado. Era uma roupa bem rústica, sem cor. Literalmente eram uns panos mesmo, aqueles panos de saco mesmo, faziam roupas com ele, e a cinza era para mostrar que eles estavam sob uma comoção, sobre uma emoção profunda, ou jogavam cinzas sobre a cabeça, ou se assentavam sobre cinzas. É só lembrar de Mordecai, primo de Esther, quando ele sabe do decreto, ele troca de roupa, coloca pano de saco sobre si, e aí as pessoas sabem que alguma coisa tinha acontecido. Ele estava profundamente triste por causa de alguma coisa. Era esse o objetivo, quando a pessoa se colocava com pano de saco e cinza, de mostrar arrependimento. Jesus adverte essas cidades, Cafarnaum, Tiro, Sidom, porque elas viram os sinais de Jesus, elas ouviram os sinais, ouviram as palavras de Jesus. A mensagem de Jesus aqui, irmãos, é uma mensagem de advertência. É advertência para nós, que temos acesso à palavra de Deus, não só quando nós estamos aqui na igreja, mas no nosso dia a dia, quando a gente lê um versículo, seja em rede social, quando a gente lê um versículo, seja adesivado em um carro, ou de repente alguma coisa, alguém passa com camisa escrito um versículo da Bíblia, nós estamos o tempo todo, temos contato com a palavra de Deus, e mais, nós conhecemos pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, nós conhecemos, pessoas conheceram, e essas pessoas ainda se mantêm crédulas, mesmo diante de vidas restauradas. É isso que Jesus está dizendo. Vamos lembrar, em Cafarnaum, Jesus, por exemplo, ressuscitou a filha de Jairo. Em Cafarnaum, Jesus curou aquele paralítico que foi levado pelos 4 amigos. Em Cafarnaum, Jesus curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Em Cafarnaum, Jesus libertou aquele endemoniado, surdo. Isso é de alguns que eu estou lembrando. Tem muitos outros. A mensagem de juízo ela é uma mensagem real. Tanto que o texto começa dizendo, Jesus passou a increpar. Ou seja, Jesus passou a amaldiçoar, a acusar, a advertir de uma forma severa, pesada. Sabe por quê, irmãos?
Porque quanto mais contato o homem tem com a palavra de Deus, quanto mais contato o homem tem com os sinais do reino de Deus, maior a sua culpa diante de Deus. Todos nós somos culpados. Todos os homens de todas as épocas e todos os tempos são culpados porque todos nós somos pecadores. Não importa a idade. Uma vez eu estava pregando na igreja e falar de pecado, e tinha lá alguém com uma bebezinha. Eu falei, tem esse bebezinho. Mas esse bebezinho acabou de nascer, não fez. Sim, Salmo 51 fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque nós somos descendentes de Adão, do pecado original, então nós já nascemos. É claro que a criança ainda não desenvolveu esse pecado, mas ela é pecadora, por natureza humana. Então, diante de Deus, todos são culpados. Mas o texto traz para nós aqui que no dia do juízo vai ter uma diferença no julgamento. Jesus fala assim, olha, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, no dia de juízo, a mão de Deus vai pesar mais sobre vocês do que, por exemplo, sobre Sodoma. Nós conhecemos a história de Sodoma. Sodoma e Gomorra e as cidades da região ali, em Abraão, Ló, aquela história de Abraão, Ló vai morar ali em Sodoma. Aquelas cidades eram cidades imorais. Quando Deus anuncia que vai destruir aquelas cidades, Deus manda 2 dos seus anjos para tirarem daquela cidade, Ló e sua família. A Bíblia nos conta que os moradores daquela cidade bateram na porta de Ló e falaram, manda sair esses 2 aí que nós vamos abusar deles. Por isso que o pecado da imoralidade, o pecado sexual da imoralidade é chamado de sodomia por causa disso, né? Mas Jesus fala, olha, no dia do juízo, os moradores de Sodoma que foram destruídos pelo juízo divino, eles vão ser, pelo castigo, pelo fogo que desceu do céu, naquele dia, eles vão ser menos cobrados do que vocês. Sabe por quê? Porque se eles tivessem ouvido a palavra de Deus, eles teriam se arrependido. É tão bom ouvir a palavra de Deus. Mas, por outro lado, também, nós somos exatamente colocados diante dessa situação. Mas, claro, que a mensagem de juízo é contra o incrédulo. É contra o incrédulo. E aqui, irmãos, mostra uma coisa para nós, né? Que não é Deus realizar um milagre na vida de uma pessoa que vai salvá-lo. Diga assim, curar de uma doença, libertar de um problema, restaurar um relacionamento. Porque se fosse assim, Cafarnaum teria se rendido inteiramente aos pés do Senhor. E foi a cidade, provavelmente, onde Jesus realizou a maior quantidade de milagres. Era ali a sua base. Jesus viajava e sempre voltava para Cafarnaum. É a mensagem de juízo. Mas a segunda parte dessa mensagem está nos versos 25 a 27, e aqui ela é dividida como Jesus, o Salvador dos humildes. A mensagem de Deus não é só uma mensagem de juízo. Não é só uma mensagem, olha, não rejeite. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como nos dias lá no deserto, onde o povo tentara o Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus cantada, por meio da palavra de Deus pregada, compartilhada, nós não podemos endurecer o nosso coração, porque senão nós vamos cair na questão da incredulidade. E a incredulidade, irmãos, ela atrai a ira de Deus. É isso que Jesus está mostrando. Mas, por outro lado, Jesus passa a mostrar assim também a graça de Deus. Depois de falar disso, Mateus registra que Jesus passou a dizer assim, verso 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou aos sábios essas coisas, né? E aos instruídos, e o Senhor revelou aos pequeninos. Irmãos, aqui
tem algo maravilhoso e que muitos ainda não entendem. Tem uma doutrina maravilhosa aqui. A doutrina da soberania de Deus em escolher. Em escolher. E Jesus diz assim, olha, sim, o Senhor revelou aos pequeninos porque foi do teu agrado. Foi do teu agrado. Quem são os pequeninos aqui? Os pequeninos aqui não são os menores. Os pequeninos aqui são aqueles exatamente aos olhos do mundo tratados como pequenos, ou aqueles que sabem, que reconhecem a sua pequenez, né? Reconhecem que são nada e falam, Senhor, eu preciso de Ti. São aqueles que não rejeitam o Evangelho. São aqueles que não se tornam incrédulos. Falamos dessa cidade, mas é claro que muitas pessoas nessa cidade ouviram o Evangelho. Muitas pessoas nessa cidade seguiram a Jesus Cristo. E é para isso que Jesus agora vira a sua atenção e fala, e agradece a Deus. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor ocultou aos sábios, aos entendidos do mundo. É tão triste quando alguém começa a estudar, tem que estudar, adquirir conhecimento, tem que adquirir conhecimento, mas deixa que isso o afaste de Deus. É isso que Jesus está falando, né? Os sábios, os instruídos, muitos deles pensam que não precisam de Deus. Então, quando o homem fala que não precisa de Deus, ele está achando que ele é o suficiente. Quando eu reconheço que eu preciso de Deus, eu estou me diminuindo, ou estou reconhecendo realmente quem eu sou diante de Deus. E Jesus está dizendo, para esses o Senhor se revelou. O Senhor quis revelar para esses. Voltando naquelas cidades que Jesus diz que se fosse falar do Evangelho, eles teriam se arrependido. Irmãos, aqui não tem nenhuma injustiça da parte de Deus. Por que Deus se revela para alguns e para outros não? Não tem. Então, Deus, o fato de Deus não ter se revelado para Tiro, para Sidom, para Sodoma, Deus não foi injusto com eles. Porque Deus não tinha obrigação. Veja que Jesus coloca assim, o Senhor revelou porque o Senhor quis revelar. Não é porque o Senhor foi obrigado a revelar. Então você está aqui nessa noite porque Deus quis revelar a você. Deus se revelou a você. E a minha oração é que Ele abra os seus olhos espirituais, assim como Ele fez com Lídia, e você possa entender a palavra de Deus para a sua vida. Jesus vai dizer no verso 27, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Eu conheço o Pai me conhece, e aqueles a quem Ele quiser revelar, aqueles a quem eu quiser revelar, também vão conhecer o Pai. Isso é graça. Isso é um favor que nós não merecemos. Deus não tinha nenhuma responsabilidade conosco. Mas quando Ele vai, quando Ele nos chama, quando Ele nos atrai, como nós cantamos, né? O amor de Deus nos atraiu. Ele não está sendo injusto com os demais. Ele não está sendo injusto com Sodoma, com Tiro, Sidom e outras mais. Ele está sendo amoroso, generoso, bondoso, misericordioso com cada um de nós. Por fim, irmãos, na terceira parte, a mensagem do rei é uma mensagem de convite. Convite para todos os que necessitam. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando a Bíblia diz que Jesus vira aos pequeninos e aos humildes, é porque era parte do povo que sofria com a opressão dos líderes religiosos. Porque eles colocavam sobre os demais responsabilidade, cargas que eles não poderiam suportar. Aliás, nem os próprios líderes religiosos da época faziam isso. Eles colocavam muito regrinhas. É igual você ir hoje para igrejas que colocam para você um monte de regrinhas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso.
Você não pode ter uma televisão na sua casa. Acho que hoje praticamente tem igreja nenhuma que proíbe isso mais, né? Mas tinha época, na minha infância, eu lembro de igrejas assim. Você que é mulher não pode vestir uma calça, não pode passar uma maquiagem, não pode cuidar da aparência, porque Jezabel morreu porque ela estava cuidando da aparência. Nada a ver. Ela morreu porque ela era uma rebelde contra Deus e ela foi punida. Então começa a colocar peso. Você, para ser aceito por Deus, você tem que fazer isso. E os fariseus faziam isso com o povo. E os fariseus sobrecarregavam o povo. Quantas igrejas que sobrecarregam para que você tem que fazer assim, assim e assim para ser aceito por Deus. Mas o que Jesus está dizendo é, você que está sobrecarregado, venha até mim que eu vou aliviar. Jesus vai tirar de você essa carga. Tem um livro e tem um filme interessante, O Peregrino, de John Bunyan. Você pode pesquisar ele que fala exatamente isso, né? Um personagem chamado Cristão, ele anda com a carga. A história toda se base, e a partir do momento que aquela carga são exatamente essas coisas que são colocadas como eu tenho que fazer as coisas para ser aceito por Deus. Veja que Jesus não está pedindo, olha, venha até mim e colocando isso, você que está cansado, você que está se sentindo sobrecarregado pelos seus problemas, sobrecarregado pelas exigências que o mundo coloca, você que está se sentindo sobrecarregado, venha até mim que eu vou aliviar o seu cargo, a sua carga. Venha tomar sobre você o meu jugo e venha aprender de mim. É isso que Jesus está falando para aqueles pequenos e humildes de espírito. É isso que Jesus está falando para você aqui essa noite. Essa é a mensagem de graça. Jesus quis se revelar a você para que você possa ouvir esse convite, receber esse convite. A mensagem de salvação é para aquele que quer aprender de Jesus. E ele diz assim, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Lembra de Mateus capítulo 5? Ele fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Ou seja, vem até mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde, que você vai ser bem-aventurado, que você vai ser feliz. Jesus vai tirar de você, assim como Ele tirou de mim, como Ele tirou daqueles que têm Jesus realmente como Senhor e Salvador, o fardo que é pesado, e o dele, colocar o dele que é suave, que é leve, mas Ele vai ajudar a carregar. Irmãos, aqui nesse texto tem essa mensagem de juízo, para aquele que está incrédulo, para aquele que está permanecendo incrédulo. Aqui nesse texto tem uma mensagem de que Deus revela a quem Ele quiser revelar. Ele não tinha a menor obrigação de providenciar salvação para o homem, mas Ele assim o fez por meio de Jesus Cristo. E agora Jesus está fazendo esse convite. Lembra que eu falei lá da intimação? Aquela pessoa que descumpre a intimação, ela vai sofrer consequências dentro da lei. Então, voltando aqui, mais uma vez, permita o meu exemplo, né? Se eu não comparecesse no dia e na hora marcada, a não ser que eu tivesse hospitalizado, alguma coisa assim, eu teria sérios problemas com a justiça. Eu poderia, se eu não comparecesse, eles poderiam fazer algo chamado de condução coercitiva, ou seja, você seria conduzido à força contra a sua vontade. No dia do juízo é isso que vai acontecer. No dia do juízo, todos os homens vão ser conduzidos à presença de Deus, do justo juiz de toda a terra, e conduzido contra a própria vontade. Lá em Apocalipse fala isso, né? Que os homens vão querer para ser a morte, porque eles vão tentar fugir da ira de Deus, mas não vão conseguir.
No dia do juízo, todos nós vamos estar diante de Deus, querendo ou não. Todos os homens, bons, maus, ricos, pobres, quando falo homens, é claro, né, sempre homens e mulheres, estou falando da humanidade, pequenos, grandes, todos nós iremos prestar conta diante do tribunal de Deus. É isso que Jesus começou falando aqui para essa cidade. Agora, existem duas maneiras de se apresentar diante do tribunal de Deus. Ou como aquelas cidades, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, permaneceu incrédulo diante da revelação de quem é Jesus. Ou nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus respondendo a este convite de Jesus. Vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado. Alguns irão se apresentar diante do tribunal de Deus e terão o Rei Jesus como inimigo. Eu não te conheço, porque vocês não deram ouvido aos meus mensageiros, porque vocês não deram ouvido àqueles que falaram da minha palavra, porque vocês não deram crédito, vocês zombaram. Eu não te conheço. Mas pela graça de Deus, muitos vão se apresentar diante de Jesus, diante de Deus, tendo Jesus como justo juiz, como nós lemos na primeira carta de João, né? Nós temos um advogado, o justo juiz, Jesus o justo, diante do Pai. A minha pergunta é: como você vai se apresentar diante de Deus? Não importa a idade. Não é só pessoas de idade que partem dessa vida, né? Morrem novos, crianças. Hoje uma certa pessoa mandou um áudio para mim falando que, olha pastor, eu tive meu primeiro filho nasceu com 6 meses, viveu 7 dias. E eu sei que eu tenho que voltar para o caminho do Senhor. Eu falei, realmente você sabe. Ainda bem que você sabe disso. Falei, 7 dias, né? E foi se apresentar diante de Deus. Tem outros que vivem 80, 90, 100 anos, mas vão se apresentar diante de Deus. Mas como você vai se apresentar diante de Deus? Uma musiquinha de criança cantava na igreja. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? E aí? Se você ainda não tem a certeza da salvação, eu quero te fazer esse convite. Repetir esse convite que Jesus fez. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E é isso que nós precisamos nessa agitação, né? E achareis descanso para o quê? Para a vossa alma. Jesus não está prometendo resolver os nossos problemas de relacionamento. Jesus não está prometendo resolver os nossos problemas financeiros. Jesus não está prometendo resolver os nossos problemas físicos. Mas Ele está prometendo dar descanso para a nossa alma. E é isso que importa. Porque é a eternidade. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, saiba que você pode ter a certeza da sua salvação. A palavra de Deus nos garante isso. Jesus nos garante isso. Muitas igrejas acabam fazendo aqueles apelos, né? Se você quiser vir na frente, não temos esse costume, essa prática, mas estou à disposição aí para conversarmos, particularmente, se for o caso, ou qualquer outro irmão da igreja ali, né? Você pode sentir à vontade também para procurar. Se tem alguém nesta noite que ainda não tem
ou está desejoso por tomar essa decisão. Se você quiser também manifestar, vir à frente, fique à vontade. Enquanto nós cantamos o hino 213, procura para nós lá, Samir, por favor. Vai pensando na letra desse